Nesse vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre o negócio de uma pessoa só, mostrar um pouco da minha experiência nos últimos 5 anos que tenho trabalhado como Eugência. Eu conhecia por outro nome, né, como Eupresa, Eugência, por exemplo. O que que é? É eu prestando serviço para outras pessoas. É muito melhor falar que é uma Eugência, que é uma agência, do que é um freelancer, por exemplo. E o que me incentivou a gravar esse vídeo foi esse livro aqui, da Holly Perlotte, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Regras de vida para mães, como ordenar seu lar e trazer paz à alma. Eu li só o primeiro capítulo ainda, mas ele me trouxe uma reflexão interessante, né? E a propósito, esse livro é da minha esposa, e eu pensei, por que não lê-lo? Quando a minha esposa começou a falar dele, me chamou a atenção, e o primeiro capítulo me fez refletir muito sobre o nosso estilo de vida, que é o estilo de vida meu e da minha esposa, me fez refletir sobre essa questão do one person business, que é um negócio de uma pessoa só, e o negócio que eu falei ali de urgência, né? Porque no primeiro capítulo, a Holly ela fala muito sobre a questão dela ter 5 filhos, por exemplo, ter uma rotina muito corrida. O marido dela, esqueci o nome dele agora, é professor, se não me engano, em uma universidade. Ele fica o dia inteiro fora e volta à noite. A Holly, ela tem essa angústia, essa frustração de ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, poder dar atenção aos 5 filhos, ao mesmo tempo que ela faz homeschooling, que é o quê? Ensinar as crianças dentro de casa, lá nos Estados Unidos e no Canadá, se não me engano é Canadá que eles moram, tem muito dessa cultura de homeschooling, da própria mãe ensinar a criança. E o que que isso me fez refletir sobre o one person business, negócio de uma pessoa só? É que é o seguinte, o marido dela, por ser professor, ele fica o dia inteiro trabalhando fora. Eu, por exemplo, eu trabalho em casa, home office, se não me engano, nos últimos aí 4 a 5 anos. E se eu for analisar o contexto da vida dela, o contexto da minha vida e da minha esposa é um pouco diferente, né? A gente vai ter um filho, tanto que pode ver aqui o guarda-roupa dele. O cenário tá um pouco diferente, a gente tá montando, né? Tá uma zona aí da casa, mas faz parte. E parando para analisar o contexto da vida deles com a nossa, a gente vai ter um filho agora em março. Eu acredito que a nossa vida vai ser um pouco mais leve, porque eu trabalho de casa, eu trabalho home office, por ser one person business ou urgência, por exemplo. Isso me dá o luxo e o privilégio de, primeiro, poder cuidar do meu filho. Por mais que eu seja PJ, eu tenho meus clientes. Se eu trabalhasse para uma outra empresa, mesmo que seja PJ ou CLT, se fosse presencial, eu não ia poder estar com o meu filho, por exemplo, estar curtindo ele, poder ajudar minha esposa com questão de comida, lavar roupa, auxiliar na casa. A gente sabe que a rotina de quando tem uma criança muda totalmente. Então, o One Person Business, ele vem muito para ajudar tanto o pai quanto a mãe a conseguir conciliar a vida doméstica, familiar e a vida profissional ao mesmo tempo. Então, eu vejo que, principalmente para quem está iniciando no empreendedorismo, é um excelente negócio. Eu gosto muito de digital por conta da margem do lucro. Você consegue ter, prestando o serviço, uma margem absurdamente alta. Enquanto o negócio hoje físico você vai ter no máximo 20, 30%, o negócio digital você pode ter 70, 80, 90% de margem de lucro, porque é um serviço digital, é um infoproduto, é uma propaganda que você faz quando vira um influencer, ou é uma prestação de serviço online que pode ser um desenvolvimento de um site, uma mentoria, uma consultoria que você presta para as pessoas. Então, quando a gente pensa dentro do mercado digital, desse tipo de negócio, de trabalhar por uma pessoa só, né? Você e talvez mais uma outra pessoa, que é um nome marqueteiro, pode ser você, sua esposa, você e mais algum sócio, e crescer a equipe, no máximo 3, 4 pessoas, mas a ideia é que seja uma empresa enxuta, uma empresa que tenha alta lucratividade, seja enxuta e consiga gerar resultado. Mas você consegue conciliar a sua vida à sua família. E antes eu me incomodava com isso, porque eu sentia muita falta de estar em um ambiente de trabalho onde tinha uma equipe grande, onde a gente pudesse, né, trocar uma ideia. Só que quando você começa a virar empreendedor e você sente um pouco dessa falta, você começa a buscar grupos de negócio, mentorias, e isso acaba fazendo amizades, conhecendo pessoas em contextos diferentes, e o interessante é que você consegue se relacionar com pessoas que buscam algo semelhante ao que você busca. E quando você consegue montar esse tipo de negócio que tem
uma alta margem de lucro, uma boa renda, né? Porque se a gente for analisar hoje o salário médio da população brasileira é R$ 2.500. E quando você analisa, por exemplo, o contexto dentro do mercado digital, em um ano você consegue pular de 2.500, por exemplo, sem experiência, a pelo menos 5, 6, 7 mil reais, tendo uma alta margem de lucro. Hoje, se você for MEI, por exemplo, você consegue ter, pelo menos na época desse vídeo que eu estou gravando, que é 2025, dia 25 de janeiro de 2025, você consegue ter R$ 6.750, por exemplo, por mês, né? Claro, tem que pesquisar ali direito para você ver e não fazer nenhuma besteira, mas sem precisar pagar o imposto que é direto na fonte, que é 27,5% hoje que um CLT paga. Então você consegue ter um retorno interessante. Então, quando você se organiza para, primeiro, poder estudar, aprender uma nova profissão, pô, vou começar a prestar serviço de sites, vou começar a prestar serviço de gestor de tráfego. Junto, eu sou uma mãe, por exemplo, eu não consigo separar um tempo para eu poder estudar, ter meus clientes, como tem casos que eu conheço, tá? Eu vou começar a documentar um pouco mais da minha rotina, né? Como mãe, como dona de casa, aprendendo coisas diferentes, às vezes cozinhando, aprendendo uma nova receita, uma nova habilidade, porque quando você consegue criar essa audiência através do conteúdo, pode ser no Instagram, TikTok, YouTube, por exemplo, cada rede social tem as suas nuances, você consegue, por exemplo, monetizar depois, fechando uma parceria, vendendo uma comunidade, vendendo algum curso, mostrando coisas que você sabe, vendendo um produto digital com base no teu conhecimento. Então o negócio de uma pessoa só, ela não só vem para questão de eu não quero trabalhar para os outros, eu não quero ter uma equipe grande para me incomodar, não, mas vem muito pro lado familiar também. Porque se você tem um negócio de um pessoal só, mas que fique claro, não é só você trabalhando consigo mesmo, mas em uma empresa enxuta, por exemplo, você consegue ter muito mais flexibilidade para poder fazer exames, para poder levar no médico o seu filho, para poder curtir o crescimento dele. Vou te dar um exemplo. A minha esposa está grávida, né? Agora em março vai ter um nascimento, Murilo, o nome do nosso filho, e eu consigo levar ela em todos os exames, né? Indo até a médica, fazendo os ultrassons, levando, por exemplo, o exame de sangue. Por quê? Eu consigo trabalhar e ser dono do meu próprio tempo. Por mais que muitas vezes eu trabalhe aí final de semana, preciso subir algum site, alguma coisa, eu tenho muita flexibilidade em relação a tempo. E isso aí é uma coisa que eu não posso reclamar da minha rotina, porque por conta disso que a gente conseguiu fazer tudo que a gente consegue, entre viajar para Brasília, né, porque a família dela é de lá, e eu poder, por exemplo, levar ela para fazer os exames. Então, quando você busca o digital e busca ter uma empresa enxuta, que não precisa se incomodar com questão de faturamento, não precisa se incomodar com questão de folha salarial, porque a tua margem é baixa, a gente sabe que infelizmente hoje um restaurante, um delivery, a margem interessante o negócio, em torno de 10, 15%, se o negócio estiver indo muito bem. Então, uma empresa, às vezes, que fatura 100 mil reais sendo um restaurante, a margem de lucro dela vai ser em torno de 10, 15 mil reais, né? Descontando ali folha salarial e todos os outros gastos que tem. Se você trabalha no restaurante ou tem restaurante, pode comentar aqui se eu estiver falando alguma besteira. Mas o que eu incentivo as pessoas é buscar no digital, podendo ser através do marketing de conteúdo, prestação de serviço ou venda de algum produto, tanto físico quanto online, você conseguir se organizar para ter essa empresa enxuta, para conseguir se doar mais para sua família. É uma coisa que eu busco hoje, mas também eu quero ajudar as pessoas a conseguirem alcançar esse objetivo, porque eu enxergo que muitas pessoas precisam deixar, às vezes, seus filhos numa creche porque não conseguem estar junto com ele trabalhando. Eu conheço, por exemplo, um amigo meu, o pai dele tem uma empresa e a funcionária estava grávida. Se não me engano, ela conseguiu estender a licença maternidade junto com as férias, que ela ficou 6 meses com a criança. Só que, infelizmente, ela precisa trabalhar para sustentar, porque o marido dela não consegue sustentar 100% a casa. Então, ela tem que trabalhar também e é um trabalho presencial. E ela precisou buscar uma escola pública para deixar a criança, né? Não querendo falar mal nem nada do gênero, claro que são realidades que as pessoas vivem, mas ela queria muito estar junto com a criança para poder ver a evolução dela, para estudar. A gente sabe que a criança é diferente quando ela é cuidada por uma outra pessoa e é cuidada pela própria mãe ou pelo próprio pai, por exemplo. E, claro, como eu disse, existem realidades e realidades, mas a partir do momento que você consegue construir o seu negócio dentro aqui do digital, você consegue ter essa flexibilidade de poder cuidar do teu filho, de poder estar junto com a sua família, de poder fazer as coisas que forem necessárias. Mas claro que isso é uma jornada. Se você hoje já tem uma família, se você hoje já tem um emprego estável, vai ser muito mais difícil, mais custoso.
Eu, por exemplo, consegui me organizar muito bem, né, antes de poder ter a família, de estar casado, de estar morando junto, de ter um filho, por exemplo, de trabalhar home office e conseguir viver do mercado digital, de começar a gravar conteúdo, tanto que eu e minha esposa, a gente criou um canal, tanto no YouTube quanto o TikTok. Pesquisa aí depois, o Diário da Família Meres. E a ideia é documentar um pouco mais sobre essa jornada, sobre como que está sendo ser pai de primeira viagem, como que é ser pai e mãe de menino, como que está sendo todo esse aprendizado para a gente e trazer um conteúdo relevante. O TikTok, a ideia é demonstrar um pouco mais o dia a dia, né, a rotina da casa, como funciona, e no YouTube um conteúdo mais aprofundado, que é o mesmo que eu faço aqui. Então, se hoje você está no mercado CLT, se hoje, por exemplo, você tem uma empresa e está difícil para ti, eu sugiro muito começar a buscar talvez essa alternativa de começar a produzir o teu próprio conteúdo, de pensar em vender uma mentoria, uma consultoria, um produto digital, por exemplo. E se você está no digital hoje, prestando serviço, ainda não começou a criar conteúdo, comece. E se você já tem uma empresa bem sólida, já vende consultoria, mentoria, comece a propagar conteúdos para também conseguir ajudar outras pessoas. Eu conheço, por exemplo, mentores que são clientes meus, que eles conseguem ter alta lucratividade, tanto que o ticket que eles cobram hoje, o ticket no caso é um fechamento, né, o contrato que eles têm é em torno de 2 a 6 mil reais, né, que eles cobram por cliente fechado, mas eles não gravam esse conteúdo mais denso, mais aprofundado, um pouco mais longo. E eu falo para ele, pô, vamos começar a gravar, vamos começar a ajudar as pessoas de uma maneira um pouco diferente, mas às vezes por questão de tempo, prioridade, acaba não dando tão certo. Mas eu ainda vou conseguir convencer ele. E faz parte, né, para a gente poder crescer, conseguir estudar mais. Então, o que eu tenho para te dizer hoje é o seguinte, né, baseado no livro As Regras de Vida para Mães, que não é só para mãe, mas eu sugirei se você é um pai também para ler, porque é uma leitura gostosa, é interessante até para entender um pouco da realidade de como que a sua mulher está vivendo e é interessante para a gente conseguir ter uma harmonia dentro de casa, até para sugerir para sua esposa, por exemplo, o livro. Você começar a refletir um pouco mais sobre isso. O que eu posso fazer para ter um negócio talvez mais enxuto, ter tempo para minha família? Ah, Jonathan, então todo mundo que é empresário e tem uma mega empresa tem que escutar a tua dica e parar com isso? Não, isso aí se cabe a algumas realidades. Pô, eu conheço ali o Ítalo Marcilli, que é um médico psiquiatra, pai de 7 meninos e uma menina que agora tá na barriga, né, que é a mãe a Sâmia, a esposa dele. E o cara tem diversas empresas, é um cara grande no digital, ele tem uma universidade, o cara tá crescendo muito, ao mesmo tempo que ele consegue ser empresário de sucesso, ele consegue ser um pai presente e um marido também, que a minha esposa é assinante da comunidade dela e eu tava assistindo um podcast, né, dos dois conversando sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que tudo existe um processo, uma evolução, e que a partir do momento que você tem experiência e consegue ter esse convívio, né, tanto profissional, empresarial, familiar e a questão ali dos filhos e da esposa, perfeito. Mas agora, se tá difícil para você, a minha sugestão é tentar buscar, talvez dentro do digital, um pouco disso, de você ter múltiplas fontes de renda e não só depender de um negócio. Esse é um dos objetivos também de eu começar a gravar os vídeos, de eu começar a crescer minhas fontes de receitas, não tendo só a prestação de serviço como a principal fonte, mas daqui a pouco vender uma consultoria, mentoria, vender, por exemplo, um infoproduto, tudo isso está dentro do cronograma. Algumas pessoas já me chamaram aqui, por exemplo, para tirar algumas dúvidas através do meu site. Inclusive, se você quer iniciar nesse mercado, tem alguma dúvida, também pode clicar ali na descrição e enviar uma mensagem para quem sabe se precisar de alguma prestação de serviço, ia sendo tráfego pago, site, né, que seja, eu estou aqui para poder ajudar. Mas de qualquer maneira, isso já me trouxe alguns contatos, pessoas interessadas, e o meu objetivo, como eu disse, é poder ajudar essas pessoas a também entrar dentro do digital, com ferramentas, estratégias, um direcionamento mais estratégico, ao mesmo passo que eu podendo crescer junto com elas, elas vão crescer junto comigo e a gente consegue prosperar, né, de maneiras diferentes. Então, se fez sentido um pouco para ti esse conteúdo, se não fez também, comenta aí, me fala o que tu está achando, escreva aqui abaixo, curta, compartilhe, se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo. Vou começar a trazer um pouco mais desse olhar flexível sobre o One Person Business, negócio de uma pessoa só, e como que isso tem afetado a minha vida, né, sendo pai de primeira viagem. E se você também é pai ou tem interesse nesse tipo de conteúdo sobre maternidade, eu sugiro também seguir aí o Diário da Família Meres. Pesquisei no YouTube que você consegue encontrar. Até o próximo vídeo.